Olá, nós começamos a estudar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu disse que essas 70 semanas, tudo começa com a oração. Daniel está se humilhando diante de Deus, ele está clamando, ele está pedindo perdão, ele está se identificando com o pecado de Israel, seu povo, que tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia. Ele descobrira que o tempo da assolação, o tempo do cativeiro de Israel, ia durar 70 anos e por isso ele começa a se humilhar diante de Deus. Até o versículo 14, basicamente a oração é se humilhando e clamando a Deus. Mas o versículo 15, ele muda o tom e ele diz assim: Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ele continua falando, do pecado dele, do povo de Israel, ele se identificando totalmente com o pecado do seu povo. E aí no 16 ele diz: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então, quando o pecado assola uma nação, um povo, como Israel, que se chamava pelo nome de Deus, isso torna-se vergonha, porque os gentios, as nações ao redor podiam dizer: onde está esse Deus de Israel que vocês falam que é o único Deus? E aí eles blasfemam o nome do Senhor. E Daniel sabe disso, e aí por isso ele ora, por causa dessa assolação que Israel se tornou. E no 17 ele diz: agora pois. Então agora, como eu disse, ele está mudando o tom. Agora ele vai pedir: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Interessante, Ele diz sobre o teu santuário que foi assolado, quer dizer, sobre o templo, sobre a cidade de Jerusalém que foi assolada. Ele pede que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre o santuário. O que significa? Ele está falando da oração sacerdotal de Números, porque Deus tinha ensinado aos sacerdotes, a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então Daniel sabe onde tocar, ele toca no coração de Deus, nesse versículo 18, que ele baseia todo o pedido dele, não baseado na justiça própria dele ou a justiça do povo, mas na justiça, nas muitas justiças e nas misericórdias do Senhor. Ele pede para que Deus olhe, para que Deus ouça, e assim ele confia que Deus vai se compadecer, não por causa de quem ora, mas por causa de quem Deus é. Então, e ele termina essa porção da oração de modo tremendo, confiando no caráter misericordioso e santo do Senhor. E ele diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele lembra a Deus que Israel é chamado pelo nome de Deus. Israel literalmente significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Israel toca o coração de Deus. E isso toca o coração de Deus porque tanto Jerusalém como o povo de Israel
são chamados pelo nome do Senhor. O Senhor os chamou como uma nação sacerdotal. Ainda que eles tenham falhado, Deus ainda os ama por causa da sua aliança com os pais. E isso faz mover as entranhas de misericórdia do Senhor. E nos lembremos, né, no princípio dessa oração e todo o livro de Daniel, que ele está falando de sonho, de visões, né? Primeiro o sonho de Nabucodonosor, que Daniel concorda e vê aquela estátua que representa as nações do mundo que são destruídas pelo reino de Deus, que bate no pé da estátua, depois da visão, né, do capítulo 7, dos 4 animais, simbolizando aquele 4 grandes impérios, daquele animal estranho, onde surge 10 chifres e um chifre pequeno que tem uma boca grandiosa, né? E fala contra Deus, e depois dos 10 dedos da estátua, de 10 reinos do tempo do fim, de ferro misturado com barro, essa mistura humana com coisas não humanas, essas misturas todas tecnológicas, talvez, com coisas humanas, né? E Daniel, ele não entendera tudo, ele ainda não entendera bem os tempos e metade de um tempo, que seria respondido na visão das 70 semanas também. Ele não entender as 2.300 tardes e manhãs, talvez, que ele tenha algum entendimento melhor na visão das 70 semanas, e Deus vai lhe esclarecer tudo isso na sequência do capítulo. Por isso essa oração é tão notável, né? É tão tremenda, é tão maravilhosa, é tão estudada, né? Daniel tem um modelo de oração para nós, aquela oração onde o homem se humilha diante de Deus, o homem reconhece que o Senhor é o único Deus, o homem reconhece que tem pecado e se humilha diante de Deus e pede perdão a Deus e pede que Deus ajuste a sua vida. Esse nosso tempo é um tempo de orar, pedir a Deus que dê entendimento, revelação, não apenas da profecia, do momento que a gente vive, que é um momento histórico, é um momento tremendo diante de Deus. Nós vivemos num momento especial, porque nós vivemos nesse momento profético, onde o Império Romano foi destronado, o Império Otomano, né, destruiu o último resquício do Império Romano ali no Oriente, quando Maomé II derrotou Constantino, o último Constantino ali, em 1400, no século XV, qualquer coisa. E o Império Otomano durou aí até perto da Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então nós já vivemos no tempo dos reis de pés, da estátua, ferro misturado com barro, e os 10 reis se levantando. Então nós precisamos ter revelação e entendimento. Mas nós não devemos nos apegar a qualquer pequena coisa, mas nós devemos entender os grandes sinais da palavra de Deus, né? O surgimento dos 10 reis, o surgimento do chifre pequeno, né? O fato dele fazer uma aliança com esses reis para governar sobre a terra, o fato de ele vai ter oposição de 3 que vão ser quebrados. Isso são coisas que nós veremos em breve. Nós estamos no caminho, por isso devemos orar e pedir que Deus nos revele, como Daniel fazia. Nós estamos muito mais perto disso do que Daniel jamais esteve. Mas além disso,
pensando na oração de Daniel, nós precisamos clamar que Deus tenha misericórdia do nosso país. E Deus tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo hoje dentro dessa batalha contra essa enfermidade, essa pandemia que está assolando o mundo. Que Deus se compadeça de nós, que Deus se compadeça dos que estão sofrendo, que Deus se compadeça dos seus familiares, que você tenha sabedoria para viver nesse tempo, esse tempo tão conturbado, tão cheio de questões, tão cheio de perguntas sem respostas, e respostas às vezes mal dadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, nós que tememos o nome dele, porque a Bíblia diz: sobre os que temem o nome dele vai nascer o sol da justiça e ele vai trazer salvação debaixo das suas asas. E nós esperamos a salvação de Deus, nós esperamos o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trará à luz todas as coisas e também julgará o mundo na sua segunda vinda gloriosa e vai inaugurar o reino de Deus. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te dê o temor do seu nome, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Um grande abraço.